que todo mundo aqui já tem um prévio conhecimento de quem eu sou, mas hoje estamos aqui para falar tudo de novo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, para quem de repente não lembra ou não sabe da minha história. Agora, esse projeto tem um nome que chama Foca na Meta, mas é um projeto criado por mim dentro do Foca na Balança, que eu criei desde 2013. Quando a gente chegou no Instagram, a gente brinca que era tudo mato, a gente podia escolher o arroba que quisesse, porque era novo, né? Tinha acabado de lançar, então nós chegamos no Instagram e naquele tempo era tudo muito fácil, né? As publicações chegavam muito fácil nas pessoas, todo mundo tinha acesso aos conteúdos, e com o tempo isso foi se perdendo. Então, por isso, eu resolvi também trazer esse projeto novo para um grupo seleto de pessoas, para quem, de fato, quer consumir esse conteúdo, não só acompanhando o que eu vou fazer comigo, mas também podendo aplicar na sua própria vida, que isso sempre foi o objetivo do Foca, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, né, com uma explicação técnica mais bonita, né, do que só falar, eu sou a Lia Savarys. Então, eu sou a Lia Savarys, eu sou especialista em comportamento humano e saúde da mulher, formada há 20 anos, e há 10 eu atuo na transformação da vida de mulheres através do autoconhecimento, unindo corpo, alma e mente. Porque não adianta me dizer que é só fazer exercício, que não é. Nós sabemos que é muito além do que só fazer exercício. O exercício e o emagrecimento, a saúde, a qualidade de vida, é o final do processo. Tudo aquilo que a gente faz no durante é que vale a pena. Então, cada dia que a gente consegue vencer as nossas limitações ou as nossas obrigações do dia a dia para cuidar da gente, é um dia a mais para que eu possa chegar próximo dos meus resultados. Então, eu tenho 41 anos, 2 filhos, 10 anos de projeto, completados em fevereiro desse ano, e mais de 6 mil vidas transformadas desde que a gente começou com as caminhadas na praia. Muitas de vocês que estão aqui caminhavam com a gente lá na praia. Nós tivemos dias com mais de 100 mulheres nos acompanhando para caminhar e para correr. Ensinei um monte de mulher a correr. Mostrei para um monte de mulher que elas eram capazes, sim, não importa a idade, a condição física ou a saúde daquele momento, que elas eram capazes, sim, de se transformar através do autoconhecimento e da atividade física. Eu sou formada em Educação Física, pós-graduada em Treinamento Desportivo, tenho 2 formações de coach, a formação básica, que é essa personal e profissional, e o Extreme Positive, que trabalha a felicidade autêntica, trabalha como a gente pode fazer a nossa vida ser mais feliz, mais agradável, mais divertida, com aquilo que a gente já tem dentro da gente. Sou professor de inteligência emocional e sou palestrante dentro de empresas, de semanas da saúde, já estive em Senac, Correios, Libra Terminais, Termag, tem aqui até algumas que estão aqui que já estiveram no SESC, já estiveram nas minhas palestras, e todos os temas são vinculados à saúde e qualidade de vida, em especial da mulher, que eu sempre digo aquilo que a gente está cansada de ouvir eu falar. A mulher é que manda em tudo. Não adianta o homem achar que é ele, porque não é. Somos nós que somos o alicerce de tudo. E se não estivermos bem, nada anda, né? Então, para a gente fazer tudo funcionar, tem que começar pela gente. E é isso que eu faço as mulheres entenderem através da minha mudança pessoal. Então, o projeto começou quando eu já tinha tido o Miguel, né? O meu segundo filho. E ele tinha 5 meses e, em vez de emagrecer, o que seria comum, eu continuei engordando. Grávida de 9 meses, eu estava com 80 quilos, ele com 5 meses, eu também estava com 80 quilos. E já tinha, né, não precisava mais daquilo tudo dentro de mim. Eu sempre digo que não tem a ver com peso, não tem a ver com gordura, não tem a ver com estar fora do peso. Tem a ver com como eu me sentia para deixar que aquilo acontecesse. Então, eu estava muito triste, eu não estava me encontrando, eu não queria sair na rua, eu doei todas as minhas roupas, que eram roupas mais magras, porque eu achava que eu não ia mais caber naquelas roupas. Eu tinha realmente me entregado para um momento de dor e sofrimento, onde eu deixei a tristeza tomar conta e deixei de lado tudo aquilo que eu podia fazer por mim. Decidi que eu ia caminhar na praia e fazer mudanças simples no meu dia a dia para poder emagrecer, e em 4 meses eu emagreci 15 quilos com mudanças que qualquer mulher podia fazer na sua vida. O meu primeiro objetivo era provar que eu podia fazer um projeto pessoal com coisas que
qualquer pessoa pudesse fazer. Ela não precisava ter dinheiro, não precisava ter tempo, ela podia ou não ter filhos, era para qualquer mulher, de verdade para qualquer mulher, qualquer idade, qualquer condição social. Então, no meu projeto pessoal era caminhar, pedalar ou correr. Sempre comecei com a caminhada e a pedalada, que podia abranger todo mundo, comendo o que eu tinha em casa, tirando os excessos, que a gente sabe o que é errado, né? Então, eu tomava Coca-Cola o tempo todo, comecei a trocar Coca-Cola normal pela zero. Eu vivia comendo doces, todo final de uma refeição eu comia um doce, passei a comer menos doce. Eu comia a barra inteira de chocolate, passei a comer meia barra, um quarto de barra, até 2 quadradinhos de barra, até não precisar da barra depois do almoço. Tirei o açúcar do café, está aqui minha nutricionista, a responsável por isso, que não me deixa mentir, que era uma batalha que eu nunca achei que fosse conseguir. Tirar o refrigerante era uma coisa que eu dizia, não é para mim. Colocar ovo no café da manhã, eu dizia, não é para mim. Tudo que vocês disserem não é para mim, eu já disse também. Então, acho que também isso que faz a gente se sentir mais próximas umas das outras, porque todas as desculpas que vocês derem, eu já dei, e eu fui uma por uma quebrando para que pudesse trazer a minha alegria de volta. O meu corpo de volta foi resultado de um processo onde eu queria trazer a minha alegria de volta. Eu queria ser feliz de novo. Eu queria estar sorrindo, eu queria estar na rua com os meus filhos, eu queria estar correndo atrás deles, né? Porque a gente corre, não tem jeito. Mônica está aqui, tem gêmeos, não tem como, a gente corre atrás dos filhos mesmo e precisa de saúde para isso. O meu mote também era crescer junto com os meus filhos e envelhecer com saúde, para não precisar de ajuda para ir no banheiro, para carregar a minha sacola do mercado sozinha, sentar e levantar, correr atrás de um ônibus se eu precisasse, sem passar mal por isso, subir uma escada. Então, a gente tem que entender que a mudança da nossa vida, ela é principalmente para que a gente tenha saúde no futuro, né? Se esse futuro está perto ou está longe, depende da história de cada uma, mas depende muito do que a gente faz agora, que é o que a gente vai colher no futuro. Então, eu tenho aqui várias vitoriosas que estão comigo há 1 ano ou mais, tenho algumas aqui com mais de 5 anos comigo, que estão aqui dentro dessa reunião de hoje, que colheram e colhem muitos resultados até hoje, a ponto de chegar para mim sem conseguir caminhar direito e sair correndo, chegar com dores e sair sem dores, chegar com sobrepeso e emagrecer. Então, são várias pessoas que estão aqui, né, no meu dia a dia e que estão aqui na reunião com a gente, que comprovam que não é só a minha mudança, porque eu sempre digo que se só eu tivesse emagrecido, o projeto não teria valido de nada. O projeto vale a partir do momento que aquilo que eu mostro para vocês fazem e ele é replicável e ele funciona. A Mônica levantou a mão. Mônica, você quer falar? Ou foi só para dizer que você é a que está aqui há muito tempo? Então, tá bom, não tem problema, eu vou fechar aqui. Então, a gente tem a validação de muitas pessoas que estiveram com a gente desde o começo ou entraram no meio do caminho e colhem os frutos e os resultados desse processo. E aí, com isso, eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo agora, porque quem me acompanha há muito tempo sabe que toda hora eu sou movida a desafio, né? Apesar de ter as mesmas dificuldades que vocês têm na vida, no dia a dia, na lida com os filhos, na casa, enfim. Todo mundo fala assim, quem vê a vida do Instagram não vê a vida real, né? Quem vê foto não vê vídeo. Então, tá me vendo bonitinha lá, não sabe o que eu tive que fazer para poder sair para correr. Tá falando, ai, a Lia comeu direitinho, não sabe o rolê que eu tive que fazer para ir no mercado, entre uma aula e outra, e poder garantir minha comidinha aqui. Então, trazer vocês para perto para mostrar o que eu quero fazer. Então, eu não contei lá no Instagram o que eu vou fazer. Esse é o novo projeto que eu coloquei para mim agora. O que vai acontecer? De agosto, eu comecei dia 31 de julho, mas vamos contar agosto. De agosto até dezembro, eu vou mudar meus hábitos de maneira saudável. Quais são os hábitos? Já vou dizer para vocês. Mas primeiro vamos atentar a esse detalhe. Eu tenho 4 meses de projeto, tá? Então, é um projeto que vai levar 4 meses para chegar num produto final. Qual é o produto final? Em janeiro eu tiro férias, desde esse ano, com a bênção de Deus eu tiro férias, que eu nunca tirei em 10 anos de projeto. Esse ano foi o primeiro ano que eu tirei férias. Então, em janeiro, eu tiro férias novamente e quero estar em plena saúde para as minhas próximas férias. Tem um número de peso que eu quero na balança? Não tem. Tem o que eu quero olhar e gostar.
E é isso também que eu acho que a gente tem que fazer valer, porque às vezes a balança nos engana e faz a gente duvidar do processo porque o número não abaixou. Então, às vezes, o número não abaixou porque você está ganhando músculos, porque você está com disfunção hormonal. Existem N coisas que você pode fazer para aprender a não se apegar ao número da balança. Por isso que eu não coloquei, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero emagrecer 15 quilos. Não. Aí todo mundo vai falar, até porque você nem precisa. Cada espelho fala de um jeito com a pessoa que é a dona dele. Então, se o teu espelho fala contigo, o meu também fala comigo. Da maneira como a gente se olha e se enxerga, é a maneira como a gente quer ver. Preciso mudar algo em mim? Eu não acho que eu precise, de fato, esteticamente mudar algo em mim. Mas eu vou implantar mudanças saudáveis e o meu corpo vai responder naturalmente a isso. Por isso eu não fechei nenhuma quantidade de quilos. Por isso eu não determinei que eu quero braço, perna, bumbum. Não foi nada disso que eu determinei. O que eu determinei? Vou mudar os meus hábitos de maneira saudável, como no início do Foca, só que com outro olhar agora. Então, o que eu faço agora? Vou mostrar para vocês tudo o que eu vou fazer nesses 4 meses, né? Já comecei a fazer, e o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer juntas, tá? Então, o que é o Foca na Meta? O Foca na Meta é um projeto que eu determinei que vai ser feito da seguinte forma. Eu vou dividir as minhas metas em semanais, mensais e gerais. Qual é um grande erro de quando a gente começa a determinar metas? A gente quer olhar o macro. Então, por exemplo, se eu falar que eu quero emagrecer 10 quilos, eu vou ficar pensando, eu quero emagrecer 10 quilos. Só que emagrecer 10 quilos leva tempo. E se eu ficar pensando nisso, pode ser que no meio do caminho eu me desanime por algum motivo e fale, mas está tão longe, eu não quero mais. Então, por isso, eu dividi, esses 10 anos de projeto me fizeram entender e ver que quando a gente trabalha com mini metas, funciona muito melhor do que quando a gente trabalha com o macro. Ele tem que existir, mas ele precisa ser fracionado para que as coisas funcionem de forma mais produtivas. Então, vou dividir minhas metas em semanais, mensais e gerais. Se vocês estão vendo os stories, eu já estou colocando lá todos os dias e toda semana, desde a semana passada, dia após dia, o que eu tenho feito. Eu ponho a meta da semana, né? E dia após dia, o que eu cumpri até o momento, cumpri todos os dias. Tem um final de semana de festas aí, talvez eu não possa garantir tanta produtividade no próximo final de semana, porém, também faz parte do processo. O que mais que eu vou fazer? Cardápio e acompanhamento nutricional. Passei na consulta com a Nutri Carol Lisboa, que está aqui na nossa chamada. Ela me fez um cardápio novo, com opções saudáveis, e eu estou seguindo desde anteontem, o cardápio que ela prescreveu para mim, com coisas simples, com tudo que eu tenho em casa, porque o meu pré-requisito eu não quero coisas mirabolantes. Então, tem que ser o que eu tenho em casa, acrescentar uma coisa ou outra, mas eu não vou fazer nada que eu não esteja acostumada, porque assim eu garanto que as coisas funcionam. Atividade física diária por pelo menos 5 vezes na semana. Então, não importa qual atividade, não vou determinar uma, desde que eu me movimente por 5 dias na semana, eu vou fazer atividade física. Não precisam ser consecutivas, mas no final de 7 dias eu tenho que fazer 5 dias de exercício. Que exercício? Pode ser caminhar na praia, pode ser pedalar, pode ser subir escada, pode ser na musculação, pode ser na natação, pode ser correr. Exercício, eu tenho que me exercitar, porque eu quero ser saudável. Então, 5 vezes por semana é uma métrica que me traz resultados rápidos. Então, eu vou fazer 5 vezes na semana. Acompanhamento e monitoramento da ingestão de água, que é uma coisa que, mesmo sendo professora e ficando o tempo inteiro com água próxima de mim, às vezes eu falho, porque, né, a correria, o dia a dia, então tenho sempre uma garrafinha comigo, aqui também tem sempre um copo, aprender os momentos certos de ingerir a água, aprender que quando a gente acorda, a água que a gente ingere num primeiro momento em jejum não está contabilizando no nosso dia a dia, porque ela está suprindo uma água que a gente gastou nas trocas da madrugada. Isso tudo é assunto para uma próxima aula. Higiene do sono e sono de qualidade. Então, higiene do sono, também vou falar sobre isso mais para frente. Você se preparar para dormir, preparar sua casa para você dormir, para que os hormônios bons possam agir e aquela luz
esporte ou aquele barulho que fica na sua casa não ser um dos motivos pelos quais você não consegue relaxar e entrar em sono assim que deita e dorme, né? E o sono de qualidade, com as horas específicas para o que eu quero para mim, né? Cada pessoa tem uma configuração de vida, mas no mínimo de 6 a 8 horas todo mundo deveria dormir, né? 6, eu acho, para aquelas pessoas que ficam bem se dormirem pouco, mas normalmente a gente teria que dormir entre 7 e 8 horas. Eu sei que na vida, às vezes, não é funcional, mas no mundo ideal, e ele existe em alguns momentos, nós deveríamos dormir 8 horas por noite, aquele soninho gostoso para acordar relaxada e não acordar mais cansada do que foi dormir. Então, depois disso, estou colocando no meu dia a dia hábitos que eu tinha e eu tinha esquecido, que é a meditação, os mantras, leitura, tanto de livros técnicos, de assuntos que são relevantes para o meu trabalho, quanto de ficção, de romance, de alguma coisa que me tire da internet, me tire do celular. Nós passamos horas rodando tela no celular, vendo coisas que não nos acrescentam em nada. E às vezes nos falta uma historinha gostosa de um romance no livro, ou um conteúdo a mais que a gente queira aproveitar para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, um estudo novo que saiu, um livro em relançamento com uma edição nova, repaginada. São coisas que, por isso que eu falei lá no começo, trabalhar o corpo, a alma e a mente. A união dos três, os três bem equilibrados, vão fazer o resultado ser mais fácil e mais rápido. Por isso também que eu coloquei isso no meu projeto. O uso dos óleos essenciais, porque, apesar de muita gente não gostar, eu tenho feito uso mais para sentir aquele cheirinho gostoso, mas tenho sentido ótimos resultados. Eu tenho rinite, como a maioria de vocês já sabe, meu nariz vive tampado, então eu tenho usado alguns que ajudam a respirar melhor. Eu tenho evitado tomar remédios de dor de cabeça e usado um olhinho que é específico para aliviar a dor de cabeça. Em um momento ela acaba cedendo, sim, eu não acreditava, achava que, imagina, um olhinho vai me ajudar. Então, claro que tem a ver com tudo aquilo que eu estou fazendo, mas o uso dos óleos está colaborando com o meu projeto também, e principalmente organizar a minha rotina por planner. Não precisa ser um planner comprado caríssimo, não precisa ser um caderno de milhões, pode ser uma folha de papel, pode ser um bloco de notas, pode ser um pedaço de um caderno já usado, pode ser o planner que eu montei e que eu disponibilizei para vocês, e quem não tem ainda, no final eu disponibilizo também. Não importa o que seja, desde que você anote. Nós, com o passar dos anos, fomos perdendo o hábito de colocar as coisas no papel. Tudo é internet, tudo é celular, tudo é computador. E eu sou antiga. Papel e caneta, se eu não anotar no papel e caneta, pode estar anotado em todos os lugares, eu não vou fazer. Eu vou esquecer, eu vou deixar, vou duvidar se o horário está certo ou não. Mas se eu anotar com a minha letra, com certeza vai estar bem feito. Então, basicamente, é bastante coisa, mas no dia a dia isso se dilui e não fica tão difícil. E agora, depois de apresentar tudo que eu vou fazer comigo, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem determinar um novo programa para vocês, uma organização de uma meta para vocês, primeiro definindo como é que eu faço a meta, né? De que maneira eu posso criar a minha meta. E eu fiz aquele questionário para vocês antes e levantei essas perguntas, né? Por que você... qual é a sua dificuldade? Por que você não consegue? Né? E algumas das respostas foram essas. Eu não consigo por desorganização, eu não consigo porque eu tenho dificuldade no longo prazo, eu não consigo porque falta iniciativa, porque eu procrastino, porque eu não consigo estabelecer metas, porque me falta foco, me falta constância, não tenho persistência, falta disciplina, eu tenho medo de não conseguir e eu não sei planejar. Para todos esses problemas, chame Lia Foca, cheguei. Mais ou menos isso. Eu juntei os problemas que vocês dizem que são as dificuldades para chegar lá e posso garantir que todos eles já foram problemas da minha vida também. Todos eles já foram coisas que eu dizia e colocava na frente do tipo, eu não faço porque eu não consigo me organizar. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Eu não faço porque, imagina, com 2 filhos, como é que eu faço isso todo dia? Tudo de desculpa que vocês colocarem, eu já coloquei.
todas as coisas, todas, e é mais algumas que vocês nunca nem pensaram. Eu já fiz, eu já coloquei. E o meu processo desses 10 anos para cá foi de ir eliminando essas dificuldades minhas e dos outros e mostrando caminhos possíveis de a gente conseguir aquilo que a gente quer. Então, essas foram algumas das dificuldades de quem preencheu o formulário me colocou, mas vamos para, né, o que a gente quer, o que a gente veio fazer aqui. Esqueçam as dificuldades no primeiro momento, nós vamos chegar nelas em um outro momento. Mas agora eu quero que a gente entenda o que é uma meta. Então, a meta é algo que eu decido fazer na minha vida, mas que nem sempre eu consigo fazer. Por que eu não consigo fazer a meta? Porque não somos espertas. E vamos provar isso, que seremos espertas a partir de agora. Oi? Seremos espertas a partir de agora. Por quê? Eu brinco espertas porque o espertas tem a ver com a meta, o jogo de palavras da meta em inglês. Então, para que a gente entenda como a gente faz uma meta eficaz, eu tenho que lembrar da palavra smart, que é esperta em inglês. Então, se eu lembrar da palavra smart, eu vou de uma letra por letra, determinando cada fase da minha meta, para que eu garanta que ela tem fundamento e que ela é possível de ser feita. Então, palavra por palavra. O S do smart, specific, de específico. A meta tem que ser específica. O M, mensurable. Uma meta tem que ser mensurável. Eu não posso fazer assim, eu quero emagrecer. Quantos? Não, eu quero emagrecer. Isso não é uma meta. Isso não é uma meta de fato. Você querer emagrecer, você pode emagrecer 1 ou 10 quilos. O que vai fazer você feliz? Se você emagreceu 1 quilo, era o que você queria? Às vezes não é. Então, você tem que ter um dado para poder mensurar que aquela meta, de fato, é funcional. Achievable. Uma meta tem que ser alcançável. Se você fizer assim, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, é alcançável? Até é, mas será que você vai alcançar a meta de 10 quilos em um mês? Talvez não. Então, se a gente fizer com que a nossa meta tenha um prazo e uma data, e ela seja posicionada dentro daquilo que a gente precisa fazer dia após dia, mês após mês, ela se torna mais alcançável do que se ela não tiver datas. Realistic, ela tem que ser realista. Eu não posso falar assim, eu vou emagrecer 15 quilos em um mês comendo folhas. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é saudável? Não é. Então, ela deixa de ser realista a partir do momento que eu uso de um artifício que é absurdo para conseguir aquilo que eu quero. Eu posso conseguir, mas a que preço? Né? Então, a meta não pode ter esse item de ser surreal. E timely, que é uma meta que deve ser oportuna, ela deve ser temporal, ela deve ter um prazo, ela deve ter começo, meio e fim. Se eu deixar a meta aberta, como dizia, né, nossa sábia ex-presidente, se eu deixar a meta aberta, eu posso dobrar a meta ou não. Então, vamos para o passo a passo, para que a gente possa entender item por item e vocês consigam vir junto comigo no raciocínio para depois, não agora, escrever sobre a sua meta em especial, tá? Então, vamos para a primeira meta. Vou dividir ela em pedaços, tá? Então, primeiro, específica. O que será alcançado e como eu vou fazer para chegar lá? Não anota isso agora, tá? Anota isso depois. Então, o que você quer alcançar e o que você tem que fazer para chegar lá? Esse é o primeiro ponto. Para ser específica, eu quero uma coisa e para essa coisa acontecer, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Como eu coloquei a minha meta lá. Para realizar a minha meta, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Então, a minha meta é estar saudável em dezembro, para isso coloquei os itens. Ela é mensurável? Então, quais são os indicadores de progresso? Se é emagrecimento, eu vou fazer por peso, por consulta na nutricionista, por medidas corporais? O que eu vou posicionar no meu planner, no meu caderno, na minha organização, para saber que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer e ver se aquilo está funcionando? Aquela história de eu colocar nos stories o meu planner e colocar, hoje eu fiz isso, 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 também é uma maneira de que eu possa me policiar e me comprometer com vocês a cumprir aquilo que eu me prometi.
né? Quando a gente se compromete com outras pessoas, seja no âmbito mídias sociais ou não, a chance da coisa funcionar é muito maior. E provo isso por experiência própria e de todas as pessoas que já passaram por mim e fizeram o mesmo experimento. Quando a gente se compromete com uma amiga, com a rede social, com um nome para um nosso projeto pessoal, a chance de dar certo é muito maior. Então, eu tenho que saber quais são os indicadores. É emagrecimento? É cumprir com tudo que eu me prometi? Porque, de repente, a sua meta é estudar mais, é ser mais inteligente em um assunto ou em vários assuntos. Então, como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou saber que eu fiquei mais inteligente naquele assunto? Você vai colocar lá, nessa parte da mensuração, como é que eu vou saber quais são os indicadores que eu estou andando na minha meta. Se ela é alcançável, a meta traçada é possível? Então, por exemplo, 10 quilos em um mês é possível? É, mas não é saudável. Então, ela não é possível. Vamos trabalhar que a gente está querendo o nosso bem, o nosso melhor. Então, ela tem que ser alcançável a ponto de eu não me prejudicar no futuro. E estudos provam que, se for emagrecimento o seu caso, quanto mais rápido você emagrece de maneira não saudável, mais rápido você recupera o peso e ganha mais peso do que você tinha antes. Aí, além de você saber se a meta que você traçou é alcançável, você tem que saber se você vai precisar de outras pessoas. Se é um processo de emagrecimento, eu vou precisar de personal? Eu vou precisar de nutricionista? Ah, eu não tenho dinheiro para nenhum desses. Aonde eu vou procurar recursos para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer? Na internet? Nas pessoas que eu sigo e confio? Em um médico amigo da família? Isso tem que estar por escrito. Se tiver por escrito, fica mais fácil. No momento que a minha dúvida vier, eu sei para quem eu vou correr. Vou pagar a academia? Vou treinar na rua? Preciso renovar umas roupas que eu não tenho para poder estar fazendo exercícios? Preciso mandar encher o pneu da minha bicicleta porque ele está há um tempão parado? Tudo isso é coisa que, se a gente não anota, a gente não lembra. E se a gente não lembra, a gente não faz. A meta é realista? Eu tenho os recursos para alcançar? E recursos, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando assim, eu estou disposto a comer menos do que eu como em quantidade? Estou disposto a tirar 2 horas que eu fico rolando o TikTok e pegar um livro para estudar o que eu quero? Estou disposto a não usar o carro e andar a pé ou de bicicleta? Estou disposto a... Então, nesse momento da parte realista da meta, a gente tem que ver se eu vou estar comprometida com aquilo que eu estou escrevendo. E não é para que você escreva coisas e precisa superar, não é nada disso. O que você vai escrever ali são coisas que você esteja apta a fazer, por menor que elas sejam. E aos poucos você pode colocar coisas mais difíceis. A gente falha no momento das metas quando a gente já coloca muita coisa para realizar, muita coisa para fazer. E o que realmente funciona é aqueles baby steps, passinhos de bebê, dia após dia, uma coisa de cada vez. Então, se de repente eu quero começar caminhando, eu vou colocar só isso. Então, se eu completar uma semana caminhando sem falhar, eu vou inserir mais uma parte desse programa. E assim eu vou somando coisas realistas ao meu projeto pessoal para que ele possa ser funcional. Se você funciona melhor com pressão, então coloco mais coisas, coloca lá. Mas lembra da sua vida, da sua rotina, do seu dia a dia. E isso tem que entrar. Isso não pode ser um problema. Isso tem que estar dentro dos seus afazeres, do seu dia a dia, para que não seja assim, eu não fiz porque eu tinha que trabalhar. Eu não fiz porque meu filho tinha lição. Não. Tanto que, no primeiro momento, o meu projeto pessoal, lá no começo do Foca, eu caminhava e pedalava às 9 horas da noite, porque eu já tinha feito tudo no dia inteiro e ninguém mais ia dizer, agora você não pode sair porque você tem que fazer isso ou aquilo. Então, dentro da minha rotina e da minha loucura, colocar o que era possível, o que era realista. Era realista que eu fosse às 9 da noite, e era assim que eu fiz. E funcionou. E o tempo, né? Essa é a parte mais delicada e a parte mais importante de todo o processo. Definir um tempo que seja para cada fase que você imaginou, e o projeto precisa ser dividido por fases, porque ainda que seja emagrecer 10 quilos em 5 meses, por exemplo, tem um processo no caminho. Então, nos primeiros 3 meses, o que eu quero ter? Eu quero que a minha calça feche com facilidade. Eu quero subir escadas sem ficar ofegante. Eu quero... E esses 3 meses eu estou colocando como um número qualquer. Cada uma vai colocar o número que achar que deve.
eu tenho um spoiler, eu vou conferir isso tudo depois para quem quiser, tá? Eu vou olhar, vou falar, tá certo, tá errado, arruma aqui, melhora ali, tá? Então, só para quem está aqui, para quem não veio, não, mas para quem está aqui eu vou fazer. Então, tudo que vocês forem escrever depois na meta de vocês, não precisa ser no papel, pode ser no computador ou no próprio PDF que eu vou enviar, vocês podem, não tenham medo de escrever e de estar errado. Eu vou olhar e a gente juntas vai achar um caminho. Mas a gente tem que colocar prazo, como metas iniciais, média e final. Porque até a meta final tem um longo caminho, que muita coisa pode acontecer. E com muita coisa acontecendo, em outros encontros eu vou dizer para vocês, tem como a gente já antecipar o que pode ser feito se alguma coisa naquilo que eu escrevi não estiver funcionando. Mas isso também não vou falar agora, isso é para depois. Então, essas são as possibilidades que a gente tem para criar. Vou voltar aqui só para a gente olhar novamente o passo a passo, né? Então, a meta tem que ser específica, o que eu quero e como eu vou fazer para chegar lá. A meta tem que ser mensurável, quais são os indicadores de que está funcionando. Então, quilos, saúde, pele melhor, calça fechando, eu sabendo falar sobre o assunto melhor, eu conseguindo produzir aulas de maneira diferente, que eu nunca produzi, trabalhando mais eficiente, sendo uma mãe melhor. O objetivo é seu, você cria ele dentro daquilo que você achar importante. Não precisa ser só sobre emagrecimento. Ele é para você, da sua saúde física, mental, espiritual, é sua. Então, o que você quiser fazer como meta, e pode também fazer uma meta para cada área da vida, é com vocês, tá? O objetivo final não precisa ser relacionado a emagrecimento. Então, quais são os indicadores? Depois, a meta é alcançável? De quem eu vou precisar? Vou precisar que meu marido fique com os meus filhos? Vou precisar deixar meus filhos com a minha mãe? Vou precisar usar o tempo que eles estão estudando para fazer o que eu preciso? Aí vocês vão definindo, escrevendo no planner de vocês. Tenho todos os recursos para alcançar minha meta? Ela é realista? Eu não tenho os recursos? Onde estão os recursos? Eu posso arrumar os recursos? Com quem? É com uma amiga? É na internet? É com um profissional qualificado? Aí vocês também vão definir. E qual é o prazo, eu vou separar meu projeto por fases e colocar data para cada um dele. Lia, a data tem que ser fechada a um dia, mês e ano? Não, pode ser daqui a 20 dias, daqui a um mês. Não precisa colocar assim, hoje é 10 de agosto. 10 de setembro, 10 de outubro, não. Você determina. E aí, depois que tudo estiver montadinho, eu vou olhar para quem quiser me enviar e eu vou ajudar vocês a direcionar. Ó, isso aqui, pensa bem, coloca assim. Ó, isso está ótimo, faz do jeito que você está fazendo, está funcionando. E assim por diante. Esse é o passo a passo para a gente começar o nosso programa de definir a meta. Até agora, eu sei que eu falo rápido e falo muito. Deu para entender? Tem alguém que ficou com alguma dúvida em todo o contexto do como eu defino uma meta? Existem N ferramentas para definir metas, mas eu achei essa a mais fácil de se começar. E a gente pode traçar dentro dessa daqui outros tipos de mini metas com outros formatos de ferramentas. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que eu perguntei até agora, o que eu falei até agora? Não? Se ninguém tem dúvidas, então eu vou entender que foi tudo certo. O que eu quero de vocês a partir de agora? Tudo que eu falei aqui, vou mandar em PDF para vocês depois, por e-mail. E aí vocês vão ter uma semana para trabalhar em cima desse assunto. Então, não tenham pressa de escrever a meta de vocês. Não tenham pressa de me entregar isso logo. Trabalhem nisso com calma. Trabalhem nisso sem pressa. Pensem a rotina de vocês, o dia a dia de vocês, o que vocês fazem no dia a dia. Como você quer se sentir no final dessa meta também é muito importante, porque não é só emagrecer, não é só ter uma vida melhor. São coisas que você precisa fazer. O que você quer sentir, como é que você quer estar. Isso tudo tem a ver quando a gente vai determinar uma meta. Não é só um número ou algo específico. Tem a ver com como eu quero me sentir quando eu chegar lá. Eu vou mostrar para vocês também, além dessa parte teórica que eu queria que vocês entendessem, como é que eu programo a minha meta e como é que eu faço, né,
ensino as minhas alunas a fazer, eu vou mostrar para vocês que algumas já viram no Instagram, eu compartilho várias vezes esse planner no Instagram, mas eu compartilho pedaços dele. Mas ele é um planner que ele é completo. Eu vou mostrar, deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar a tela para que vocês possam ver como é esse planner que eu uso e que as minhas alunas recebem e usam também. Ele é um planner que eu fiz para 2023, mas ele pode ser para qualquer ano, a gente vai mudando ele a cada ano, né? E ele tem várias páginas. A primeira página é uma capa que você pode imprimir e encadernar, ele tem o calendário todo do ano inteiro. Ele tem, depois do calendário do ano inteiro, um modelo geral de mês, para que você possa já anotar no começo do mês o que tem para cada dia, se você sabe que tem médico, se você sabe que tem alguma coisa especial, já anota lá, tanto que ele não tem data, né? Ele só tem segunda a domingo e você coloca lá o dia que você quer fazer no mês que você começar, ou pode começar no meio de um mês e terminar no outro, é para ser funcional, tá? Planner mensal, para que você coloque as suas metas e planos. Aí, quando eu falei de dividir a meta, tem a ver com isso também. Então, ali, por exemplo, um exemplo é dezembro de 2022. Qual é a meta que eu queria? Quais eram os meus planos? As notas, não esquecer. O que eu realizei também, para que eu não esqueça que naquele mês eu realizei esse assunto, aquele assunto, outro assunto. Semanal, eu estou compartilhando essa semana para vocês, o que eu fiz cada dia para que eu olhe o meu progresso, avalie no olhar tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou vivenciando, e cada tijolinho conta, né? Então, quando eu vejo que eu consegui beber a água do dia, aquele tijolinho conta para mim. Quando eu vejo que eu consegui me exercitar por 30 minutos, aquele tijolinho conta para mim. Isso tudo vai somando internamente de maneira motivacional para que a gente possa cumprir o que a gente prometeu. E o planner diário, que é como uma agenda. Se você quiser imprimir essa folha e 30 folhas dessa e colocar mandar encadernar, serve como uma agenda. Você pode fazer e fazer o acompanhamento. Estou até vendo a possibilidade de mandar fazer essa agenda de verdade para comercializar ela a partir de 2024. Mas, por enquanto, a gente pode baixar e mandar ver. Cada uma faz do jeito que achar melhor e faz funcionar da sua maneira, né, da sua rotina. E o último é o controle de hábitos. Por exemplo, eu posso colocar lá, beber a minha quantidade de água, faço um X nos dias da semana que eu conseguir. Exercício, faço um X nos dias da semana que eu conseguir. Estudo, faço um X, e assim vai. E a gente não... mais uma vez, quando a gente olha o macro de tudo que eu fiz ou tudo que eu não fiz, eu consigo entender onde está o furo, o que eu posso fazer para melhorar. Então, tudo isso são ferramentas, né, que eu vou disponibilizar para vocês também, que vocês podem usar no dia a dia de vocês e que vocês podem aproveitar para conseguir mensurar tudo aquilo que eu quero para o meu dia a dia, para a minha vida, para a minha rotina. Ficou fácil de compreender olhando o planner? Tudo certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, alguém quer abrir o coração? Alguém quer compartilhar alguma coisa com a gente? Deu para entender? Vocês gostaram? Fala comigo, que agora deu... Já falei, estou até com a boca seca, ficou explicadinho, muito bom. Não precisa abrir câmera se não quiser, pode escrever que nem a Mônica. Eu sei que está todo mundo em casa fazendo janta, cuidando de coisa, né? Fazendo aquele rotina que já acabou o dia, mas não acabou. Então, é isso. A nossa ideia inicial era que a gente apresentasse como eu defino uma meta. Então, está tudo gravadinho desde o começo. Quem chegou depois e quem não conseguiu ver, vou disponibilizar esse vídeo e mandar o link para vocês. Vou mandar também os PDFs, tanto de como eu monto a meta, quanto o planner em si, para que vocês imprimam ou copiem, se quiserem. E qualquer dúvida que vocês tenham no processo, podem ir me mandando mensagem. Eu vou reunindo as dúvidas todas, porque a sua dúvida pode ser a da sua amiga também, e juntas a gente vai até criando novas ideias. Às vezes você nem pensou que aquilo poderia ser uma dificuldade para você, e uma amiga trouxe essa dúvida e falou, nossa, realmente, se acontecesse comigo, eu não sei o que faço. E a gente juntas vai tirando esses nós, desamarrando esses nós para todo mundo conseguir chegar onde gostaria, seja esse lugar onde for.
Agora, antes de acabar, para a gente fazer aquela coisa bonita, tem um monte de letra. Eu queria ver uns rostos, assim. Não precisa ser todo mundo, não, para fazer uma foto, assim, um print da tela, né? Com a gente bela. Pode botar só o rostinho, assim, né? Se esconde, mas não se esconde. Faz, assim, uma carinha. Ai, não posso, agora eu tô de pijama. Não tem problema. A gente não se incomoda com pijamas. Eu brinco, meus alunos podem fazer ela de pijama se quiserem. Isso não é um problema. Então, eu vou fazer uma foto rapidinho e a reunião de hoje está concluída com sucesso. Muito obrigada por todas que estiveram aqui. Vou fazer a foto agora, primeiro, hein? 3. Ô, Carol, abaixa o rosto aí, que eu, Carol Coide, eu tô. Isso, agora sim. 3, 2, 1 e X. Ai, lindas! Então, muito obrigada pela presença de todas. Eu tentei ser o mais rápido possível, porque eu sei que a nossa rotina é corrida, mas semana que vem eu combino com vocês o horário e a gente faz a segunda parte para continuar concluindo nossas metas. Tá certo? Obrigada, meninas. Um beijo, boa noite e até semana. Tchau, tchau.